Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O livro foi escrito durante o primeiro século, segundo o calendário gregoriano, o calendário comum que utilizamos. Em um tom profético e repleto de simbologias, as palavras ali dispostas têm grande impacto em nossa sociedade. Isso ocorre não porque muitos creem que ao decifrá-lo encontrarão ali respostas para o presente Onde é que eu tô? e para um derradeiro futuro que abrangerá toda a humanidade, ou até tudo que existe. Isso ocorre e toma ainda mais força por tal livro fazer parte de uma compilação conhecida como a Bíblia Sagrada. Tida como mais que humana, divina, as palavras de um Deus, de pessoas diretamente guiadas por um Deus, segundo uma religião de origem judaica, o cristianismo. Se é algo tão importante a uma religião, a ponto de mover multidões com base em interpretações, isso merece um pouco de atenção. Muitos já se perguntaram a mesma coisa, e outros ainda se perguntam: o que seria o número da besta e o final dos dias, relatados naquele livro sobre o qual muitos despejam as esperanças de suas próprias vidas? O que seria então? Podemos encontrar as mais variadas interpretações. Algo literal relacionado a seres sobrenaturais? Acontecimentos e catástrofes naturais são sinais do final dos tempos ali descrito? O que é ali escrito é relacionado a uma guerra futura? Ou talvez uma guerra de um passado recente ou remoto? Uma pessoa, várias pessoas, uma nação, nações, ou quem sabe a antecipação de uma guerra atômica? Ou talvez seria uma pandemia causada por um vírus? Ou significaria algo mais endêmico, como o desvirtuamento da própria religião cristã? Uma religião, um líder religioso, um líder político, um sistema político, a globalização, ou seria o que chamam de globalismo? Seriam hábitos, a imperfeição humana a nos punir? Seria a implantação de chips sobre a pele? O código mestre do código de barras? Um sistema virtual que corromperia a importância da realidade? Ou alienígenas manipulando a sociedade tal qual uma maquete? Ou quem sabe, seria algo parecido com a Skynet? Come with me if you want to live. Get down! I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. My mission is to protect you. I appreciate your concern. Tudo pode ser interpretado de maneiras infindáveis. Assim funciona com qualquer obra. E o único que sabe da interpretação é o próprio autor, ou no máximo aqueles aos quais ele se dirigia na época da concepção da obra. Comecemos por aí. Interações culturais sempre existiram. E à medida que o ser humano se locomove pelo mundo e amplia seus meios de comunicação, interações se ampliam. Assim, também ocorreu com diversos grupos e indivíduos humanos, muito antes da concepção de quaisquer regionalismos atuais. Então chegamos ao primeiro ponto. Por que o livro Apocalipse originalmente foi escrito em grego? O livro Apocalipse foi escrito originalmente em grego, assim como diversos outros livros da parte da Bíblia Sagrada conhecida como o Novo Testamento. Mas por que em grego e não outro idioma ou dialeto regional? E o que os gregos têm a ver com a história daquela região? Pois bem, a cultura helenística ou grega chegou numa região que conhecemos por aqui como Oriente Médio
por volta de 334 anos antes do ano zero de nosso calendário, mediante a expansão do império de Alexandros Megas, Alexandre Magno, Alexandros Ho Makedonimi, Alexandre III da Macedônia, logo bem antes do surgimento de Jesus da Bíblia. E naquela região havia pessoas que mantinham uma ideologia religiosa racial, o judaísmo, que ali já havia tido seu próprio histórico de reinados e disputas. Mas isso há um bom tempo, posto que depois disso, a região já fizera parte do Império Assírio, depois Babilônico, e na época pertencia ao Império Persa Aquemanida. Os hebreus judeus continuavam a ver aquele pedaço de terra como sagrado, segundo a mitologia, costumes e histórias deixadas pelos seus antepassados. Contudo, aquele regionalismo dali pouco importava para Alexandre Magno, que não tinha por objetivo aniquilar a cultura regional. O que ele queria era ter ali como parte de seu império, ter controle da região e, assim, ter livre acesso ao Egito. Contudo, com a posterior morte de Alexandre, o império entrava em colapso por causa das disputas de poder por parte de diversos líderes gregos. Daí foi a oportunidade dos líderes judaicos. Inclusive, tal feito é comemorado até hoje na data que chamam de Hanukkah. 300 anos. É mais que tempo suficiente para os resultados de interações culturais se tornarem observáveis. Então está explicado o idioma grego na região. O exemplo bom disso é a própria Bíblia. Digo, o fato dela ter vários livros originalmente escritos em grego. Lá vem o choque. Segundo ponto, o número não é 666. Não estou dizendo que não é 666, mas que não é 666. Não há repetição do algarismo 6. Ué, mas 666 não é 666? Não há repetição do número 6? Não há. O texto foi escrito em grego. 666, em grego, não há a repetição do mesmo caractere. No caso, existe um caractere para o 600, um caractere para o 60 e um caractere diferente para o 6. Então, não há repetição do mesmo algarismo. Em hebraico, a mesma coisa. Em romano, a mesma coisa. Alguns dão até mais do que 3 algarismos, se você quiser escrever em algarismos romanos, por exemplo. Além do mais, os algarismos arábicos, aqueles que utilizamos para escrever os números, só foram surgir na região há mais de 600 anos depois. Então, não faz sentido falar que existe uma repetição do número 6. Terceiro ponto, a palavra apocalipse. No idioma grego antigo, o prefixo po significa desfazer algo e a palavra kalito, encobrir algo. Assim se formou o verbo pogalito e dele a palavra apocalipsis. Apocalipsis. basicamente significava desencobrir. E para a cultura grega, a palavra era usada com significado literal, de desencobrir coisas, como também era utilizada relacionada à revelação, exposição de segredos, informações sigilosas ou privilegiadas. E posteriormente, a palavra foi adaptada para o latim em traduções posteriores, revelações. Mas o que estaria sendo desencoberto, revelado? Qual seria o importante aviso contido em tal livro? Então vamos para o quarto ponto, o contexto histórico. Mergulhemos no tempo novamente então, para aquela região após a citada anteriormente, Revolta Macabeia, onde o reinado judaico, o sonho de autoafirmação daqueles que chamavam de povo hebreu, parecia ter sido concretizado finalmente. This land is mine. God gave this land to me. Tá bom, eles viviam ali. E podiam imaginar o que quisessem para a autopromoção ideológica. Mas outros também viviam ali. Inclusive, era observável na região influências e contribuições de outras culturas vizinhas ou trazidas de outras partes do mundo através dos tempos.
Então já seria de se esperar que, Até, para muitos na época, alguns antigos métodos e mentalidades relacionados ao judaísmo já eram questionados. Você foi considerado culpado pelos anciãos da cidade! Será apedrejado até a morte! Mas que conversa! Como é que isso pode ter? Então, quem jogou isso? Mas é claro que apologistas do judaísmo, principalmente os sacerdotes chamados de sacrificadores e líderes políticos judaicos, não iriam abrir mão da supremacia político-ideológica sobre aquelas terras. Mas em 63 antes da Era Comum, interesses estrangeiros chegaram mais uma vez à região. Naquele ano, adentrava ali o general romano Pompei para definitivamente demarcar aquelas terras como parte de um novo império que expandia, o Império Romano. Pois ali era um ponto estratégico, um caminho litorâneo para o Egito, o real interesse do Império Romano. Depois disso, se intensificaram diversas conturbações internas, algumas que já existiam e novas também surgiram. Conflitos internos assomaram. Posteriormente, os romanos até tentaram manter a influência e regionalidade com o rei judeu-romano Ordos, ou Herodes, o Grande, que reinou de 34 antes da Era Comum até o ano 4 antes da Era Comum, o qual foi responsável pelas mais grandiosas obras enaltecidas até hoje, e do qual, posteriormente, viriam a originar-se as 7 dinastias politicamente mais influentes da região: Arquelaus, Antipas, Filipe o Tetrarca, Salomé I, Agripa, Herodes Chalcis e Agripa II. E muitos judeus viriam estes como traidores do judaísmo. Isso é importante ressaltar. Nesse período de tempo, nesse território, contra a presença do Império Romano, muitos grupos revoltosos de nativos surgiram. Inclusive, ações de terrorismo eram bem constantes, desde depredação, roubos a assassinatos. Grupos regionais também brigavam entre si e praticavam terrorismo entre si. A situação estava tão crítica que, para muitos que acreditavam na divindade do judaísmo, aquilo significava uma batalha do bem contra o mal. E alguns até já cogitavam a possibilidade de estarem no final dos dias para o reinado judaico. Falando em bem e mal, é interessante lembrar que muitas histórias enaltecidas e até tidas como frutos de ordem ou vontade divinas, para os judeus, eram repletas de brutality. Na época, é claro que os romanos representariam a figura do mal para os judeus, assim como antes os egípcios, babilônicos, gregos e outros já representaram também. Mas então, os conflitos internos continuaram e se intensificaram ainda mais. Muitos já estavam cansados de matar e morrer na luta contra o Império Romano ou nas mãos de grupos internos. E o que foi que eles nos deram em troca? Esgotos. Ah, sim, esgotos. Lembra-se como essa cidade costumava ser, não é? Tá bom, mas além de esgotos, medicina, educação, vinho, segurança pública, irrigação, estradas, água potável e saúde pública, que mais fizeram por nós? Sim. Eles nos têm feito de palhaços, pegaram tudo o que tínhamos. Após raptarmos sua esposa, comunicamos que ela está com a gente. E aí, então, impomos nossas condições. Daremos 2 dias para desmontar toda a organização do Estado imperialista romano. E se ele não concordar de imediato, vamos executar. E é claro, vamos exigir que eles assumam toda a responsabilidade pelo esquartejamento. O Império Romano era também extremamente cruel ante aqueles que se opusessem ou se colocassem no caminho de seus objetivos. Chegou até sitiar cidades, mantendo os habitantes ali, a fim de mostrar que não poderiam viver de trás das muralhas para sempre, a fim de cederem ao Império. Mas também, por exemplo, chegou a crucificar centenas de habitantes da região nas colinas que cercavam as muralhas das cidades, a fim de impor-se através do medo. Muitos já estavam cansados de viver meio a crueldade, medo, fome e outras vicissitudes. Surgiram então na região movimentos pacifistas. Mas é claro que para os sacerdotes e líderes políticos judaicos isso não era bem quisto, como também para os ferrenhos mantenedores do judaísmo como algo imutável e perene. Os conflitos internos se intensificaram ainda mais. E para onde olhavam parecia clara a previsão dos últimos dias para aqueles que acreditavam na supremacia judaica, tanto política quanto religiosa na região.
E, ao mesmo tempo, para muitos religiosos, era claro um confronto épico do bem contra o mal, do reino de Yahvé contra poderosas e míticas bestas. A região cobria-se de caos, destruição, sangue, clamores de guerra e clamores de paz. O autor. Pouco se sabe a respeito do real autor do livro, então não me basearei em informações incertas. O que se sabe é que se apresenta no livro como Iohannes, em grego, ou Yohanan, em hebraico, que transliterado para o português chama-se João. Com relação à idade do autor, não há qualquer documento da época ou menção no livro. Até mesmo não podemos dizer que o autor é o mesmo Yohanan, Iohannes, citado em outros livros da Bíblia como apóstolo de Yeshua. Era um nome bem comum. Sabe-se também que era ligado ao judaísmo e que viveu naquele período conturbado. Inclusive, diz que por divulgar o messianismo, o cristianismo, sofria perseguição e por isso foi levado para a cidade grega Patmos, onde escreveu o livro Apocalipse. O messianismo, o cristianismo, é somente citado em alguns livros com datação incerta e com possibilidade de terem sido adulterados com o passar do tempo. E não há achados arqueológicos relacionados da época. Mesmo assim, a ideia do messianismo se encaixaria na história do seguinte modo. Surgiram então na região movimentos pacifistas. Aí se encaixa o surgimento de um movimento peculiar, que usava inclusive da mitologia judaica para se propagar, o que fazia ele também ser bem quisto por alguns judeus. Dizia que o reino deles não era ali, mas nos céus. Era uma boa retórica para evitar mais conflitos, há de se convir. Daí, o surgimento do messianismo, ou cristianismo, na região. E, juntamente com os outros, tal movimento pacifista também se popularizou. O livro de Yohanan inicia-se dizendo que um anjo trouxe a ele mensagens diretas de Yeshua, Jesus. Depois, o livro se dirige a princípio objetivamente àqueles nos 7 templos mais importantes para ele, das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cada templo escreveu mensagens distintas, como cartas, como que redigidas pelo próprio Jesus, Yeshua. Depois disso, o livro se desenrola tal qual uma odisseia, sempre repleto de cenas míticas, fabulosas, heróicas e metáforas, provavelmente utilizadas a fim de reforçar a mensagem ou dizer algo de maneira oculta, como era comum não só ao judaísmo, mas como aos próprios gregos e a outras culturas da época. O surrealismo exacerbado dá um ar onírico ao texto, tal qual uma visão provinda de um sonho sendo transcrito. A influência e a importância do contexto político na concepção da obra é observável. Um exemplo é a citação da Babilônia, do super avançado e poderoso Império Babilônico, que fora no passado algoz para os sectários do judaísmo, até serem libertos com a chegada do Império Persa Aquemênida. Depois, bem depois, quando uma nova ameaça surgiu, surge a referência a uma nova Babilônia. O livro culmina contando um embate político e espiritual onde Jerusalém, a cidade sagrada para o judaísmo, é o epicentro da história, do ponto de vista do autor. Então, é narrada a destruição da cidade de Jerusalém. E o livro termina como uma nova Jerusalém, brilhante, descendo dos céus, como se feita em pedras preciosas e ouro. Diferente do que muitas religiões dizem, a Nova Jerusalém no livro surge como uma promessa divina para os judeus apenas. Isso fica bem explícito no livro quando identifica a cidade vinda dos céus como tendo 12 portões, um para cada tribo que veio a constituir o antigo reino de Israel. Inclusive, cita o número 144.000, que seriam pessoas que viriam reinar no novo reino sagrado, provindas somente e especificamente das mesmas 12 tribos. Isso é citado bem explicitamente no livro, o que mostra que o foco do livro são os judeus. Punições e promessas de recompensas divinas eram bem comuns ao judaísmo desde o seu surgimento.
Por causa da datação incerta, o livro pode ter sido escrito durante os últimos dias do conflito ou após a destruição de Jerusalém. Em ambos os casos, dando ao livro um caráter motivacional e de aviso político. Peraí. Sexto e último ponto. Bônus, o número da besta. Números e mais números, cada qual cumprindo a sua função. Repetitivos como mantras místicos, devem soar como ecos vindos do além. Simbologias, remetendo ao passado ou falando do futuro. Números, trazendo ares de profética exatidão e de sabedoria. The numbers don't lie! Números também podem sussurrar segredos. A linguagem está codificada. Pois na época, havia exopsefia. Da singela mensagem para a pessoa amada em um muro da cidade de Pompeia, há poesias, resumos, brincadeiras, numerologia, ou algo que o judaísmo chamava de gematria, até ao secretismo de um aviso político que não poderia ser interceptado. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Mas que tal traduzir o texto diretamente do grego? Pois bem, esta é uma página da versão da Bíblia Codex Sinaiticus, datada mais ou menos da metade do IV século e escrita em Helenístic-Kni, um dialeto grego comum na época. Agora, o trecho em questão do livro Apocalipse. Traduzindo palavra por palavra, mesmo que soe um pouco estranho, o trecho fica assim. Aqui a sapiência está. O que tem entendimento, calcule o número de tal besta. Número para humano é. E o número dele, 666. Agora, notemos o uso das palavras. Sofia. A palavra em grego significa sapiência, sabedoria, como também habilidade e aptidão. Non significa trabalho mental ou percepção. Psephisato significa contar ou calcular. E esta palavra tem a mesma origem da palavra isopsefia, que era a prática grega de calcular somando o valor numérico de cada letra das palavras, chegando ao único número. Arithmon, número. Antropo significa humano, pessoa ou homem. Então, basicamente, o texto dizia para calcularem o número de um homem, que seria a tal besta a qual o texto se referia. Isto fica mais evidente se pegarmos os versos anteriores, que dizem basicamente que todos ali, independente de qualquer coisa, só poderiam comercializar se tivessem algo que os identificasse como autorizados pela tal besta. Uma pessoa influente na época e região, certamente, e que não poderia saber que o texto falava dela. Lembrando que o livro falava basicamente aos sectários do judaísmo e que muitos romanos tinham conhecimento do idioma grego. Por isso é bom lembrar a possibilidade do uso de gematria, que era uma prática judaica que funcionava de modo similar à isopsefia grega, com soma do valor numérico de cada letra, da palavra e tal. Agora, quem terá paciência para analisar todos os nomes e possibilidades políticas e sacerdotais daquele tempo? O principal já está claro. Era uma mensagem para a época, não para os dias de hoje ou para o futuro. Mas se quiser, teste um a um. Pois quem sabe, neste diminuto quebra-cabeça, talvez esteja mais um passatempo.